Vamos então continuar aqui o capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Nós estamos no item 268, perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Primeira pergunta: por quais sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela sua linguagem, eles respondem, porque a linguagem vai ser clara, vai ser nobre, vai ser simples, vai ser sem rebuscamento, sem empáfia, né? Sem ser prolixo. Então é a linguagem que vai ser colocada ali na psicografia ou na psicofonia, o conteúdo, né, daquela informação, daquela mensagem que está sendo passada. Então, a resposta: pela sua linguagem. Como distinguir um estouvado de um homem sensato? Da mesma forma que a gente consegue perceber uma pessoa estrambelhada, né, de uma pessoa sensata, encarnada no nosso convívio. Já o dissemos, os espíritos superiores não se contradizem nunca e não dizem senão boas coisas, não querem senão o bem, é a sua preocupação. Os espíritos inferiores estão ainda sob o império das ideias materiais. Seus discursos se ressentem, né? Nos seus discursos reflete, né, a sua ignorância. Então, seus discursos se ressentem da sua ignorância e da sua imperfeição. Não é dado senão aos espíritos superiores conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão, sem tomar partido, né, sem julgando a coisa, como Jesus colocou, que ele veio acabar com o pecado e não com o pecador. Então é sem paixão, é sem julgar a pessoa, mas colocando ali, condenando ali o ato que foi feito, a ação cometida. Segunda, a ciência num espírito é sempre um sinal certo de elevação, ou seja, o conhecimento científico, o aprendizado, a escolaridade é sempre um sinal de elevação? Respondem não. Não. A pessoa pode ser PhD em Harvard e não ter sabedoria nenhuma. Só conhece aquilo que ela estudou. E a hora que ela desencarnar, vai ficar tudo aqui na Terra. Ela vai começar tudo de novo. E você pode pegar alguém analfabeto, com uma sabedoria imensa, e tudo aquilo que ele está colocando, tudo aquilo que ele está fazendo, ele está guardando, apreendendo, guardando com ele o fruto, né? O fruto do seu trabalho, porque a árvore será julgada, analisada pelos seus frutos. Nós seremos analisados e julgados pelos nossos frutos, né? Pelos nossos atos. E que ali é uma pessoa com uma sabedoria imensa. Né? Então, é o que eles colocam aqui, não. Porque está ainda sob influência da matéria e pode ter vossos vícios e vossos preconceitos. Então, ela tem muito conhecimento dentro do conhecimento da matéria. É um espírito desencarnado que foi professor de Harvard, que foi um grande cientista. Ele tem conhecimento naquela área em que ele atuou. O resto, ele ainda está ligado a preconceitos que tinha na Terra, aos vícios de ideias, de preconceitos, de crenças que tinha na Terra. Continua igual, só deixa a roupa aqui, continua a mesma pessoa. Há pessoas que são há pessoas que são neste mundo excessivamente invejosas e orgulhosas. Credes que, desde que o deixem, perdem esses defeitos? Quer dizer, só porque desencarnou, perdeu os defeitos? Continua igualzinha. Resta-lhes depois da sua partida, sobretudo aqueles que tiveram paixões acentuadas, né, apegos, as coisas pelas quais elas se apegaram muito, ou ideias, ou títulos, ou até posicionamentos, né, que defenderam e continuam com aquele orgulho, com aquela paixão, defendendo aquele posicionamento. É isso que eles colocam aqui quando falam de paixões. Perdão. Resta-lhes depois da sua partida, sobretudo aqueles que tiveram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera
que os envolve e lhes deixa todas essas más coisas, né? Os vícios, né? Os vícios são da alma, os vícios não são da matéria. Não é a matéria que está viciada no açúcar, no sal, na comida, no prazer, buscar o prazer através da boca, através do doce, através da comida, através do álcool, né? Que nem a criança com a chupeta. Isso é um vício da matéria. Aliás, desculpa, isso é um vício apresentado na matéria, mas é um vício da alma, é do espírito. Somos nós somos espírito que estamos buscando aquele prazer e nos viciando. A matéria fica viciada? Fica. Por uma ordem, por uma colocação, por uma busca de prazer nossa. Nós somos espírito, então o vício é da alma. A alma é o espírito encarnado. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos. Por quê? Vamos lembrar, né, Erasto, quando ele coloca que é preferível perder 9 verdades do que se aceitar uma inverdade. Tira-se as 10, por quê? Porque a verdade volta, a verdade se mantém, a verdade é a verdade, do que correr o risco de pegar uma mentira ali que não se sabe as consequências. Então, esses espíritos semi-imperfeitos, quer dizer, a meia-verdade, o meio-conhecimento, o lusco-fusco é muito mais prejudicial do que o próprio mal e a mentira total. Por quê? Porque na mentira total, quem tem conhecimento vê que é mentira. O mal, quem tem algum conhecimento sabe que é o mal. Mas na meia-verdade fica ali na dúvida, porque, não, isso aqui é verdade, mas se isso aqui é verdade, então o outro é verdade também, causa um mal maior. É isso que ele está colocando. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque a maioria reúne a astúcia e o orgulho à inteligência. Eles manipulam, eles unem a inteligência que eles têm, ao conhecimento que eles têm, a astúcia, o orgulho, a vaidade, eles manipulam. Por isso que eles são muito mais perigosos. Pelo seu pretenso saber, impõe-se às pessoas simples e aos ignorantes que aceitam sem controle, né, sem exame, suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de fazer um mal momentâneo, porque entravam a marcha do espiritismo e os médiuns se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Ou seja, o médium se faz cego, ele aceita. Por que ele aceita? Por vaidade. Tem um espírito ali, ele até pode, se ele quiser, inquirindo, perguntando, ele vai. O espírito se diz Bezerra de Menezes. Se ele pergunta, se ele analisa, ele vai ver que não é. Se ele presta atenção na energia, né, na vibração que mexe com ele, não só com ele, mas com todo mundo que está em volta, ele vai ver que não é, porque não tem nada disso. Mas e o orgulho? E a vaidade? Dizer para todo mundo, eu recebo Bezerra de Menezes. Dizer, não, o meu centro, o mentor é o Bezerra de Menezes. O mentor é João o Evangelista. O mentor... Por que o mentor não pode ser um irmão muito querido? É o que ele é. Mas não, querem nomes, querem personagens, porque isso é orgulho, isso é vaidade. Sai colocando, não, porque o nosso mentor é fulano de tal. Isso é de uma vaidade absurda. E muitos se cegam às bobagens que são colocadas pelo orgulho de estarem ali, né, juntos. Não, eu faço parte desse centro, é o mentor tal. Vamos crescer, né? Vamos deixar de ser criança. Então é o que ele coloca aqui. E os médiuns se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Eis aí o que reclama um grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos. É aí que se reclama, que a gente vê a necessidade de um grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. Aqueles que são verdadeiramente espíritas, pelo estudo, pela vontade de aprender, e dos médiuns que querem verdadeiramente aprender e realizar um bom trabalho, tem que estudar muito, para não caírem na mão desses espíritos manipuladores.
É para distinguir o verdadeiro do falso que é preciso empregar toda a sua atenção. Terceira, muitos espíritos protetores se designam sob o nome de santos ou de personagens conhecidos. O que se deve crer a esse respeito? Eles respondem: todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Por quê? Porque todos os personagens conhecidos, todos os santos, se você juntar tudo, aqueles que verdadeiramente o foram, porque muitos foram santificados por questões políticas, por uma série de outras coisas, mas aqueles que a gente conhece a história, né? Teresa d'Ávila, né? Francisco de Assis e outros, né? Que são espíritos diferenciados, a gente junta uma centena, acho que nem isso. Não dá para ser um desse para cada um. Então o que ele está colocando? A maioria daqueles que verdadeiramente vieram trazer ensinamentos, que são espíritos elevadíssimos, que são espíritos com qual a espiritualidade maior conta, para nós são anônimos, a gente não sabe deles. Nós não saberíamos de um espírito, né, do staff da evolução de uma Alcione, se não fosse o relato do Emmanuel. Porque a Alcione não saiu ali do seu grupo, ela ajudou a família, ela ajudou o seu grupo, ela veio para isso, ela é uma anônima dentro da história, dentro do conhecimento, e só aqueles que conviveram com ela que puderam sentir e perceber, se é que perceberam, a evolução, o brilho e a luz daquele espírito. Então, se a gente que não precisava encarnar na Terra, encarnou para ajudar o Pollux e para ajudar a família. Então, se a gente tiver, digamos assim, a possibilidade de receber o auxílio de um espírito que não precisa ser tão elevado quanto de auxílio, mas um espírito que chegue perto de uma elevação dessa, não importa se é irmão X, irmã B, amiga querida, irmão querido, não importa. São os ensinamentos, é a energia que ele nos traz, que é o que importa. Então, o que ele está dizendo aqui, todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, há poucos que têm um nome conhecido na Terra. Por isso, muito frequentemente não o dão, mas quase sempre quereis o nome. É aquela tal história. A gente quer o nome. Eu quero saber o nome do meu mentor. Eu quero saber o nome do mentor da casa. Quer um nome, quer alguma coisa para se apegar. Isso faz parte da criancice, da infantilidade. Então, por isso, muito frequentemente não dão, mas quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, tomam o de um homem que conheceis e respeitais. Né? Aí, no caso, eles tomam um nome que se conhece, que se respeita, e o propósito é bom. É fazer com que a pessoa ali fala, não, é um espírito, é um nome que eu conheço. Quarto, esse nome emprestado não pode ser considerado como uma fraude, já que não é o nome dele, né? Eles respondem, seria uma fraude da parte de um mau espírito que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que ocorra assim entre os espíritos de uma mesma ordem. E aí é que está a diferença. Entre os espíritos de uma mesma ordem. Porque há entre eles solidariedade e semelhança de pensamento. Então nós sabemos, embora o doutor Bezerra de Menezes tenha ubiquidade, ele possa estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele tem as suas falanges, ele tem os seus prepostos que falam por ele. Se ele se preposto dá o nome de Bezerra, ele está enganando? Não, porque a mensagem, foi feita a pergunta, esse espírito retransmite para Bezerra, Bezerra retransmite para ele passa. Ele vai dizer, não, eu, João, amando de Bezerra, ele fala, não, essa é Bezerra de Menezes. É fraude? É mentira? Não. Ele é um preposto ali de Bezerra de Menezes. Da mesma forma que Estevão era um preposto de Jesus junto a Paulo. Todas as cartas de Paulo, ele ditou, a única carta que ele não ditou, a única que ele escreveu é dos Hebreus, e todo mundo acha que não é, que é apócrifa, que não sabe quem escreveu, não. A gente vai ver lá no livro Paulo e Estevão, é a única que ele escreveu. As outras ele ditou.
E todas as cartas, elas foram inspiradas, intuídas por Estevão. Da cabeça do Estevão, não. Nós vamos ver Jesus, porque Paulo chora, Paulo fica desesperado quando ele começa a receber as cartas de todos os lugares, pedindo ajuda dele. Aí ele fala, eu levo 1 ano para chegar num lugar, 1 ano para voltar. Como é que eu vou ajudar todos esses lugares, um tão distante do outro? E aí nós vamos ver que Jesus aparece para ele e fala para ele se acalmar. Que ele vai escrever cartas de instrução para essas agremiações. Igreja quer dizer agremiação. Então ele ia escrever carta para esses irmãos nessas igrejas, nessas agremiações, e quem o intuiria, quem ditaria essas cartas para ele seria Estevão, colocando as palavras dele, Jesus. Então Estevão, como preposto de Jesus, repassa as colocações de Jesus para Paulo. Então aquelas cartas foram inspiradas por Estevão, foram ditadas por Estevão, mas quem verdadeiramente inspirou, quem verdadeiramente está por trás das cartas é o Mestre Jesus. As cartas recebem como nome como cartas de Paulo? Sim, porque foi Paulo que escreveu, foi Paulo que ditou, foi Paulo que mandou. Ele é o médium que está ali, né, digamos, psicografando essas cartas. Mas ele nem se tinha noção disso naquela época, as cartas são assinadas por Paulo. Se fosse diferente, nem os discípulos, os trabalhadores dessas agremiações, dessas congregações, né, Coríntios, Tessalonicenses, Gálatas e tantas outras, né, as cartas que ele mandou a Timóteo, mandou a Tiago e tantas outras que ele mandou, né, e aos hebreus, né, o grupo judaico de uma forma geral, essa sim ele escreveu de próprio punho, mas também inspirada por Estevão. São cartas de Paulo, mas a gente sabe que essas cartas foram intuídas por Jesus, através de Estevão, para que Paulo as escrevesse. Então, por isso que ele diz, Deus permite que ocorra assim entre espíritos de uma mesma ordem. Então, eles estão todos na mesma falange, então não é uma fraude, não está enganando. Fazem todos parte da mesma ordem, da mesma falange, porque há entre eles solidariedade e semelhança de pensamento. Estão todos mais ou menos na mesma evolução. Então, é semelhança de pensamento. Estão trabalhando juntos. Quinto, assim, quando o espírito protetor se diz ser Paulo, né, como os católicos colocam São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o próprio espírito ou a alma do apóstolo desse nome? De modo algum, porque encontrais milhares de pessoas que disseram que seu anjo guardião é Paulo, ou qualquer outro, mas que vos importa se o espírito que vos protege é tão elevado quanto Paulo, né, ou como São Paulo? Não importa se ele faz parte da falange. Vamos lembrar que o Emmanuel, ele passou a ter Paulo, né, como um mentor. Ele no final da vida, ele como Publio Lentulus, quem leu há 2000 anos, ele encontra com o apóstolo, encontra com Paulo pregando, e a partir dali os dois passam a serem muito próximos, e Paulo passa a ser um mentor de Emmanuel. Quando Emmanuel é encarnado como Manuel da Nóbrega, ele funda uma cidade, ele dá o nome de São Paulo, porque ele está ali, ele é inspirado, né? Ele é inspirado por Paulo. Por isso que a obra Paulo Estevão é uma obra grandiosa, e nós já temos a obra Paulo Estevão aqui no canal, já começou, já entrou no nosso canal a obra Paulo Estevão, que para mim, é o Quinto Evangelho. Então, eu vos disse, precisais de um nome, e eles tomam um para se fazerem chamar e reconhecer. Como tomais nome de batismo para vos distinguir dos outros membros da vossa família? Podem, pois, tomar os dos arcanjos Rafael, Miguel, etc., sem que isso tenha consequência. De resto, quanto mais um espírito é elevado, tanto mais sua irradiação é múltipla. Crede, pois, que um espírito protetor de uma ordem superior pode ter sob sua tutela centenas de encarnados. Porque é uma questão hierárquica.
ele vai ter ali centenas de encarnados que estão sob a sua tutela. Tá direto? Não. O mentor deste encarnado que é mais próximo dele se reporta a um outro mentor que cuida de vários mentores, que se reporta a outro que cuida também de vários, que se reporta a um espírito hierárquico superior, que pode ser uma veneranda, pode ser um Clarencio, pode ser um Paulo, pode ser uma Alcione, uma Célia, né? Pode ser, por que não? São todos trabalhadores, ninguém para de trabalhar. Se tem uma coisa que se faz no plano espiritual é trabalhar. Quanto mais elevado o espírito, mais ocupado ele é, mais trabalho ele tem. A sua agenda é lotada, porque ele tem muito trabalho para fazer e para realizar. Trabalha o tempo todo. Então é o que ele coloca aqui. Um espírito protetor de uma ordem superior pode ter sob sua tutela centenas de encarnados. Entre vós na terra, tende notários, né? Tabeliões, notário é um tabelião, que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias. Por que quereríeis que fôssemos, espiritualmente falando, menos aptos à direção moral dos homens do que aqueles à direção material dos seus interesses? Quer dizer, se os tabeliões, eles podem cobrir uma região inteira, então o tabelião, ele pega um bairro inteiro, ou às vezes até 2 bairros, então ele cuida dos negócios, da venda e compra, de todos os contratos, de todas as coisas que se realizam em centenas de famílias que moram ali naquela região. Por que um espírito superior não poderia também cuidar de centenas, né, de grupos enormes, com trabalhadores que respondem a ele, né, com trabalhadores que façam parte da sua falange? Sexto, por que os espíritos que se comunicam tomam tão frequentemente o nome de santos? A gente lembra aqui, né? O livro foi publicado, acho que 60, né? Porque 57 é o livro dos Espíritos, a primeira publicação acho que foi 58, por aí, ou 59, a segunda publicação, que é a que nós temos hoje com 1018, tem 1019 questões, mas são 1018. Esse daqui acho que é por volta de 1860, por aí, me fugiu agora a data. Nós estamos numa predominância do catolicismo muito grande, uma França ainda com um catolicismo muito forte, e essa colocação dos santos e essa colocação da Igreja Católica ainda muito forte, né? Uma ideia muito forte, não só na França, como praticamente na grande parte da Europa, numa luta muito grande ali com os protestantes, que ainda eram, né, e ainda são minoria. Tem mais católicos no mundo do que protestantes, mas hoje os muçulmanos estão começando a superar os católicos. Então, vamos lá. Por que os espíritos tomam tão frequentemente o nome de santos? Eles respondem: identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam, né? Os espíritos comunicantes, né? Perdão. Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam. Eles se identificam com aqueles com os quais eles estão passando a psicografia ou a psicofonia, do que eles querem instruir. E tomam os nomes que são de natureza a causar sobre o homem maior impressão em razão de suas crenças. E aqui ele não está falando de moral. Ah, não, o espírito está tomando o nome porque ele faz parte da falange. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que, seja ele um espírito superior, que usa o nome porque faz parte da falange e vai ser mais compreendido com o nome do seu tutor, ou seja, um espírito zombeteiro ou um espírito mistificador que toma um nome conhecido para enganar, ele o faz, os dois fazem, para que o homem saiba, para que o homem receba um nome dentro do convívio, dentro daquilo que ele conhece. Então é o que ele coloca.
os espíritos comunicantes, né, identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam. Sejam eles bons ou maus, eles vão procurar ver os hábitos, os costumes e as crenças daqueles com os quais estão falando, e principalmente os instigantes, quanto mais inteligentes, mais hábeis. Então eles vão procurar aqueles que vão tocar fundo, aquele que a pessoa, né, que quando era católico era o seu santo de veneração, ou como espírita, né, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Bittencourt Sampaio, que são grandes espíritas, né, Caimar Schutel e por aí vai. E por isso eles vão buscar os nomes que são de natureza sobre o homem, que a natureza a causar sobre o homem maior impressão, em razão de suas crenças. Vai buscar lá suas crenças. Ele não está aqui identificando, ele está aqui, não está separando mal e bom. A sétima. Certos espíritos superiores que se evocam vêm sempre em pessoas, ou, como creem alguns, vêm por mandatários encarregados de transmitirem seus pensamentos. Quer dizer, os espíritos superiores, como nós estamos falando aqui de Bezerra de Menezes, quando é evocado, vai vir sempre um mandatário, vai vir sempre um preposto dele para atender? Eles respondem: por que não viriam em pessoas se o podem? Mas se o espírito não pode vir, esse será forçosamente um mandatário. Porque vamos lembrar que, durante todas as noites, no Brasil inteiro, existem inúmeros centros espíritas que trabalham com o espírito de Bezerra de Menezes, ou como mentor, ou como guia, ou como... tá ali, buscando, evocando, pedindo ajuda de Bezerra, fora as pessoas, né, que rezam, que oram pedindo ajuda de Bezerra de Menezes. Ele pode estar em vários lugares? Pode. É muito mais fácil que os seus prepostos estejam ali atendendo aqueles que verdadeiramente têm merecimento para esse atendimento? É mais fácil. Ele não poderia vir? Se ele pode, vem. Se for alguma coisa que realmente mereça a sua presença, quando o Divaldo, numa palestra, ou num congresso, ou em algum lugar que tenha uma mensagem, que tenha uma necessidade, que tenha uma colocação marcante, útil, é óbvio que é o Bezerra. A gente, inclusive, percebe, porque quantas tem gravadas no YouTube, quantas parece que a voz, não só a voz, mas a gente percebe que o formato, os músculos do rosto do Divaldo se modificam. A sua voz, tudo se modifica. E algumas outras, ele está ali colocando como Bezerra e não tem tanto essa diferenciação. Então é bem provável que seja um preposto em nome do Bezerra que está ali. São as palavras de Bezerra? É o pensamento de Bezerra? É. Mas em muitos casos a gente percebe a presença mesmo, muito próxima dele. Ele precisa estar ali do lado? Não. Ele está, aonde ele estiver, irradiando ali para o Divaldo, e o Divaldo recebendo a comunicação e a mensagem. Oitava. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Eles respondem: os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de substituí-los. É óbvio, se eu encarnada, com toda a minha pequenez, com todos os meus defeitos, se eu mando alguém no meu lugar, eu não posso, eu tenho uma coisa básica, simples, tenho uma palestra para fazer, tô ruim, tô gripada, tô de cama, aconteceu alguma coisa, eu vou escolher a dedo a pessoa que vai me substituir, é óbvio. Por quê? Porque eu quero que a palestra e as pessoas que vão receber a pessoa que vai me substituir coloquem: olha, a palestra foi boa, nós gostamos muito da pessoa que você mandou. Isso é óbvio. Eu não vou pegar qualquer um que depois fala: ai, que coisa horrorosa, que palestra chata, por que você mandou uma pessoa assim? Não, eu não vou me submeter a isso, eu vou escolher a dedo uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu sei que vai fazer uma palestra igual ou a melhor do que eu. Quantas pessoas que eu conheço que são palestrantes muito melhores do que eu, quando eu peço para que eles me substituam, eu fico honrada, porque são muito melhores do que eu que vão realizar a palestra, né? Então, os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de substituí-los. Aliás, quanto mais os espíritos são elevados, tanto mais se confundem num pensamento comum.
têm a mesma vibração, a mesma energia, a mesma sintonia. O pensamento caminha mais rápido que a velocidade da luz. Então eles estão ligados por pensamento ao mentor. Ele está ali representando Bezerra, mas ele está ligado mentalmente com Bezerra. De tal sorte que para eles, né, para esses espíritos que estão ali representando, a personalidade é uma coisa indiferente. A pessoa, eles estão ligados a um espírito superior. Eles não estão ligados a Bezerra de Menezes, ou como alguns colocam, né? Porque a Ivone do Amaral Pereira, ela foi filha do Bezerra em algumas encarnações, e ela coloca num dos livros dela que o Bezerra é a reencarnação do Zaqueu, aquele que sobe no sicômoro, né, que sobe na árvore, e convida Jesus para ir à casa dele. Então eles não estão ligados no Zaqueu de 2000 anos atrás ou no Bezerra de 100 e poucos anos atrás. Eles estão ligados num espírito superior que cresce a cada dia, que estuda, trabalha e se melhora a cada dia. Com esses espíritos que estão ligados, o nome, se é Adolfo, ou se é João, ou se é Pedro, é indiferente, é o que ele está colocando aqui. A personalidade é uma coisa indiferente. E deve ocorrer o mesmo para vós. Nós também temos que aprender a não nos apegarmos, a não nos ligarmos a nomes, a personalidade, e sim a trabalharmos através do conteúdo e da energia do espírito que está se comunicando. Credes que não haveria no mundo espíritos superiores, a não ser aqueles que haveis conhecido na terra, capazes de vos instruir? Como eu falei, a maioria dos espíritos superiores, trabalhadores do mestre, são desconhecidos para nós. Foram anônimos aqui na terra. Sois de tal modo levados a vos tornar... Perdão, ele erra. Sois de tal modo levados a vos tomar por tipos do universo que credes sempre que fora do vosso mundo não há mais nada. Nós somos tão crianças, nós somos tão infantis, que achamos que nós somos os únicos, nós somos o máximo, é o único planeta habitado e fora desse mundo não há mais nada. E fora daqueles que nós conhecemos não tem nenhum que preste. Nós somos, infelizmente, assim que nós somos. Porque isso é crença, isso é preconceito, isso é criancice, isso é infantilidade. Pareceis verdadeiramente com esses selvagens que nunca saíram de sua ilha e creem que o mundo não vai além. Olha como eles, né? É uma bofetada, assim, aquela uma de cada lado, né? São como selvagens que estão numa ilha, nunca saíram da ilha e acham que não existe mais nada além daquilo. Eles são os únicos. Nós somos assim, a gente se acha o máximo, se acha os únicos no universo. Nona. Compreendemos que seja assim quando se trata de um ensinamento sério. Mas como os espíritos elevados permitem aos espíritos de baixo estágio se adornar com nomes respeitáveis para induzir ao erro por meios de máximas frequentemente perversas, né? Eu estava fazendo a pergunta. No caso de um espírito elevado que faz parte da falange, eu entendo. Mas por que é permitido que espíritos inferiores, né, possam se adornar com esses nomes? E aí é óbvio que a gente entende o porquê, né? Porque por mais que um espírito ou um mentor tente, não consegue inibir, não consegue fazer com que uma pessoa deixe de se suicidar, não segura uma bala perdida, não, né? É o livre-arbítrio. Mas, vamos lá, a resposta. Não é com sua permissão que o fazem. Eles não fazem com a permissão de um espírito superior. Eles fazem pelo livre-arbítrio deles, eles fazem porque querem. E o livre-arbítrio tem que ser respeitado. É com a permissão do mentor, é a permissão de Deus que alguém se suicida? É óbvio que não, porque é contra a lei de Deus. É o seu livre-arbítrio sendo colocado ali. É o que eles colocam. Para a criatura, pensa. Os espíritos superiores não tem nada a ver com isso. Não é com sua permissão, é a permissão dos espíritos superiores que o fazem. Isso não ocorre também entre vós? O que eu estou dizendo, não ocorre conosco alguém... Por mais às vezes que a gente tenta ajudar, que a gente converse, que a gente busque uma ajuda, que o plano espiritual faça de tudo, a pessoa não se suicida? Ou a pessoa não mata alguém? Que é a mesma coisa se suicidar e matar alguém. Tirar a vida é contra a lei de Deus, seja a sua, seja de outra. Os que enganam, assim serão punidos, crede-o bem. Os que assim enganam serão punidos, crede-o bem. Lei de Deus, a lei de causa e efeito, né? De
de ação e reação. E sua punição, perdão, será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, não teríeis ao redor de vós senão bons espíritos. Perdão, por quê? Porque o que nós temos à nossa volta? Afins. Afins atraem afins. Nós somos imperfeitos, temos espíritos encarnados e desencarnados, imperfeitos na nossa volta. Nós vivemos em condomínio. Perdão, condomínio de encarnados, aqueles que estão à nossa volta que são encarnados, condomínio de desencarnados que estão à nossa volta. Temos aqueles que nos amam, que estão no condomínio, e temos aqueles que nos odeiam, porque nós causamos muito mal a eles em outras vidas ou até nessa vida. Nós vivemos em condomínio. Como Paulo coloca, nós temos uma nuvem de testemunhas nos observando o tempo todo. E nós temos que administrar isso. E nós temos o livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E Deus ensina pelo tempo e não pela violência. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E ele conta com o tempo. São várias e várias e várias encarnações. Então é o tempo, é o com que ele conta para que a gente cresça e aprenda. Não é com a violência. Por isso que ele diz: se não fosseis imperfeitos, não teria ao redor de vós senão bons espíritos. E se sois enganados, não deveis atribuir senão a vós mesmos, pela sintonia. Se nós somos hipócritas, se nós enganamos, nós também somos enganados por espíritos enganadores, encarnados ou desencarnados. Quantas pessoas não caem aí em golpes de encarnados? Da mesma forma, caem nos golpes dos desencarnados. Ponto. Se Deus permite que seja assim, para aprovar vossa perseverança e vosso julgamento, e vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e tendes necessidade de lições da experiência. Precisa da experiência, precisa passar pela situação para aprender, para não cair de novo na esparrela, para não cair de novo no erro. 10. Os espíritos pouco avançados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são algumas vezes encarregados de substituir um espírito superior, a fim de lhes fornecer ocasião de se exercitarem ensinando? Quer dizer, o que eles estão perguntando aqui? Aqueles que são pouco avançados, ainda não têm o conhecimento, mas têm boas intenções, têm vontade de progredir, têm vontade de melhorar, não são encarregados de substituir um espírito superior a fim de fornecer ocasião de exercitar ensinando. Estão fazendo uma pergunta porque eles acham que isso tem uma lógica. Os espíritos respondem: jamais, nunca, jamais nos centros, nos grandes centros, jamais nos centros sérios, jamais, nunca nos centros sérios. É o que eles colocam. Eles podem estar ali ajudando na equipe? Podem, mas eles nunca poderão substituir ou se passar pelo mentor. Quem faz isso é espírito inferior. Então, existe um ditado, né, que de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta as boas intenções. Não é isso que vai mudar alguma coisa. Por isso que eles... Resposta, vou repetir. Jamais nos grandes centros. Quero dizer, os centros sérios e para o ensinamento geral. Nunca, jamais nos centros sérios, nos trabalhos sérios, para o ensinamento geral. Os que aí se apresentam o fazem sempre por sua vontade. Então, aqueles que estão se apresentando nos lugares, se passando ou enganando, o fazem sempre por sua vontade, pelo seu livre-arbítrio. E como dizeis, para se exercitarem. Viu? Até onde eles podem enganar, até onde eles podem manipular, o quanto eles podem, né, subjugar aquele grupo. Por isso, suas comunicações, embora boas,
levam sempre traços da sua inferioridade. Nunca deixa de ter uma marca. O mal não caminha sem mostrar suas marcas. Sempre. No plano espiritual ou mesmo no plano encarnado. Sempre a gente vai ver ali uma marca. Uma colocação, um pontinho que está ali mostrando, olha, isso aqui é fraude, isso aqui é falso, isso aqui é fake news, isso aqui é um engano, isso aqui é um golpe, isso aqui está errado. Vai depender da pessoa querer ou não ver. Porque às vezes a pessoa está tão imbuída, ou ela está tão ali achando que vai ganhar ou vai ter alguma coisa, que ela vai como cega, ela cai no golpe, ou ela cai no erro, ou ela aceita aquele espírito ali porque ela quer acreditar, é a vaidade dela, ela está participando de todo aquele erro, ela tá sendo conivente com toda aquela situação, e todos nós estamos sujeitos a isso, por isso nós estamos aqui, porque somos imperfeitos, por isso que nós estamos no segundo degrau, provas e expiações, para todos nós aprendermos, e infelizmente aprendemos muito mais com o erro do que com os acertos, porque às vezes a gente acerta, não sabe nem porque acertou, mas quando erra a gente sabe onde a gente erra, sabe onde errou, e reconhecer o erro já é o começo para que a gente possa começar a trabalhar para não errar de novo. Quando são encarregados, não o são senão para as comunicações pouco importantes, as que podem chamar de pessoais. Então, quando eles estão encarregados de alguma coisa, a gente vai ver que eles estão ali como pessoas, uma comunicação pessoal. Ou seja, eu vim aqui porque me foi permitido dar uma mensagem para o meu filho. Não, eu não sou um espírito superior, nem sou um espírito com conhecimento, mas me foi permitido trazer essa mensagem ou escrever essa carta para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho. Aí é uma questão pessoal. É isso que ele está colocando aqui, as que se podem chamar pessoais. 11º, as comunicações espíritas ridículas são algumas vezes entremeadas de máximas muito boas. Como conciliar essa anomalia que parecia indicar a presença simultânea de bons e de maus espíritos? Então é interessante que ele está colocando aqui, porque às vezes numa comunicação que não tem sentido, né, ou que tem alguma coisa ridícula, né, algumas vezes tem alguma coisa no meio delas que estão certas, que estão boas, que é o que a gente chama de sofisma. O que é o sofisma? É exatamente isso. Tem coisas boas, tem coisas verdadeiras e vai minando ali com coisas erradas. Então o que ele está colocando? Como conciliar essa anomalia que parecia indicar a presença simultânea de bons e de maus espíritos? Eles respondem: os espíritos maus ou levianos se misturam também a fazer sentenças sem lhes ver a importância ou a significação. Todos aqueles que fazem isso entre vós são homens superiores? Então aqueles que são levianos, aqueles que se misturam, às vezes colocam uma coisa certa, são homens superiores. Quantas vezes você fala, não, fulano normalmente fala besteira, mas aquilo que ele falou estava certo. É um espírito superior? Não, ele tem coisas que ele realmente acerta. Não vai errar o tempo todo, como não vai acertar o tempo todo. Então aí ele está fazendo uma pergunta que ele responde não. Então ele pergunta, todos aqueles que fazem isso entre vós, quer dizer, aqueles entre encarnados, que fazem isso, de colocar uma coisa certa e uma coisa errada, são homens superiores? Aí eles respondem não. Os bons e os maus espíritos não convivem juntos, ponto. Ou eu trabalho, ou eu estudo, ou eu me esforço para que o meu grupo, o meu centro, o meu trabalho espírita possa ter o merecimento de ter um espírito superior comandando os desencarnados que estão trabalhando ali, e isso vai depender de merecimento, do esforço que eu faço para me modificar e para me melhorar. Porque não adianta o intelecto, eu posso ler os 400 não sei quantos livros do Chico e não colocar nada em prática, não significou nada. É só intelecto, tá lá na minha cabeça. Eu posso ler as obras básicas, colocar em prática, porque sem ler as obras básicas eu não posso trabalhar na casa espírita. Muito menos num grupo mediúnico, seja ele qual for. Então, e
com as obras básicas eu realizo um bom trabalho, eu vou estar realizando um trabalho correto, e se eu estou colocando em prática tudo que eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. É isto que importa. É o meu esforço para me modificar, para evoluir, para trabalhar bem e para buscar o conhecimento para um bom trabalho. É isto que me dá mérito para ter alguém superior comandando os trabalhos que estão feitos ali. Por isso que ele diz: não, os bons e os maus espíritos não convivem juntos. Num lugar que tem bons espíritos, trabalhos maus correm. Ou ele, por exemplo, no caso de uma sessão de desobsessão, eles veem porque eles não enxergam os bons. Eles só enxergam os encarnados. Aí eles falam: ó, tem meia dúzia de gato pingado ali, vamos lá que a gente vai arrasar. E é tudo com defeito, é tudo tudo capengando. Que é o que nós somos aqui, encarnados aqui na Terra, capengas. Eles não enxergam o plano espiritual que está ali protegendo. Então eles vêm e isso faz com que o plano espiritual possa ajudá-los, o dialogador possa conversar com eles, eles possam ser socorridos, eles possam começar a ter um trabalho para começarem uma nova vida. Agora, no plano espiritual, você não tem bons e maus trabalhando juntos. Você vai ter os bons dando chance aos maus a se modificarem, a se instruírem, a aprenderem, a começarem a se modificar. E aí, conforme vão se modificando, a gente vê isso no aquele Psicofonias, ou é no Psicofonias do Além ou no Vozes do Grande Além, que são os trabalhos mediúnicos lá de Pedro Leopoldo, que foram gravados, né? O Arnaldo Rocha gravou e foram colocados em livro. Então a gente vai ver numa dessas psicofonias um espírito que ficou muito tempo. Ele levou mais de 9 meses, um obsessor, ele levou mais de 9 meses ali. Quem o recebia era o Chico Xavier, quem era o doutrinador era o Arnaldo Rocha. Ele levou 9 meses para se afastar, ele levou 9 meses para começar a modificar, para começar a trabalhar, para começar a estudar, para ir para o plano superior e começar a estudar. Depois de um tempo ele volta e agradece. Uma mensagem linda dele agradecendo o trabalho, o esforço do Chico ali com ele, o esforço do Arnaldo Rocha com ele, o amor, o carinho que ele recebeu no plano espiritual para estudar, para trabalhar, o arrependimento que ele tinha do que ele fez. E a oportunidade que ele estava tendo de estar ali no centro, não mais como um obsessor, não mais como alguém que estava sendo levado ali para uma corrigenda, mas como alguém que estava sendo levado ali para assistir, para aprender, para um dia poder ser um trabalhador. Olha que coisa linda! É maravilha do amor, é a maravilha do amor de Deus, da espiritualidade maior, que é amor. Porque é o amor que modifica, é o amor que constrói, é o amor que faz toda a diferença. Então ele diz aqui: os bons e os maus espíritos não convivem juntos. É na uniformidade constante das boas comunicações que reconhecereis a presença dos bons espíritos. É na uniformidade da comunicação, do trabalho, no conteúdo. É o irmão X, é o irmão, um trabalhador da casa. Não importa, é o conteúdo dele. Na evolução do trabalho da casa, do grupo, na sintonia do grupo de trabalho, seja qualquer tipo de trabalho de mediúnica, seja de instrução, seja de estudo, seja de trabalho de acompanhamento da casa, seja de desobsessão, não importa qual é o tipo de trabalho mediúnico. A gente vai vendo que o grupo, quanto mais unido, em termos de conhecimento, de sintonia, de busca de transformação, mais vai aumentando, mais vai evoluindo o trabalho e mais vai sendo atacado. Porque aqueles que incomodam, aqueles que fazem diferença são atacados. Não tem como ser diferente. E nós estamos chegando aqui no nosso horário. Nós estamos aqui na 11ª pergunta da questão 268. Nós vamos parar por aqui. Vamos continuar no nosso próximo estudo a partir da 12ª. Até lá!